Ambientes planejados para te surpreender desde o primeiro olhar. Design que transforma. Sofisticação que se sente. Design de interiores aliado a móveis planejados, valorizando espaço, conforto e estética. Com excelência do projeto à entrega. Art Design em parceria com a Dominus Planejados. Design estratégico com execução e precisão nos detalhes. O acessório queridinho do momento. Crochê que virou tendência e está bombando. Design atual, acabamento artesanal e muito conforto. Chama a gente no Instagram. Entrega para todo o Brasil. Se você ama moda, vai querer um. Headpieces e bandanas em crochê que estão bombando nas redes sociais. Crochê de canhota. Peças únicas como você. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal em mais um episódio do Estação Podcast, nessa nova temporada que eu tenho certeza que tem muita gente aí esperando, principalmente as mães aí de alunos, né? Porque a gente sabe, a gente muito bem sabe disso, né? Principalmente nós que somos mães. Eu já passei por isso, atualmente não tenho passado muito, mas a gente sabe que começou as aulas, já sabe, é aquela correria, aquele corre-corre, né? Início das aulas, com certeza, alunos frequentam, alunos, né? Eles encaram alguns desafios, né? Na maioria das vezes são muitos desafios, principalmente quando mudam, né? A turma, muda professor. Bom, esse é um assunto que nós vamos conversar com vários profissionais que estarão passando por aqui nessa nova temporada, né? Do nosso Estação Podcast. Vamos falar de organização, aprendizado e incentivo nesse episódio de hoje. Tá ok? E é claro que eu tenho a honra de receber uma pessoa assim muito especial para mim, uma baita profissional na área da educação. Ela que é formada, né, curso superior aí em matemática, pedagogia, né? E olha, gente, não é para qualquer um não, hein? Ela está lecionando há quase 30 anos, é muita história para contar e atualmente ela está aí, né, exercendo a função Escola Municipal Professora Maria Belene Dorival. Minha amiga Renata Modesto, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar novamente aqui, podendo bater esse bate-papo com essa amiga antiga, né? De longas datas. Vamos contar aí nossas histórias, né? Temos A Renata, eu já tive o privilégio de conversar com ela, né, num outro projeto de podcast, já faz um bom tempo, né? Acho que foi logo assim depois da pandemia, se eu não me engano. E a gente tem uma história muito linda para contar, porque graças a Deus, né, nós conseguimos realizar os nossos sonhos, né, Renata? né? Renata, gente, ela foi a minha amiga de adolescência, não vamos dizer de infância, né? Na adolescência, passamos assim uns 3 ou 4 anos juntas, porque nos formamos juntas, né? Ela aí seguiu a carreira que tanto sonhava. A Renata, desde o primeiro ano lá no curso, né, sempre teve esse sonho aí de ser professora, tinha aquela paixão, sabe, gente? Você não imagina. E é tão bom quando a gente tem paixão, né, pelo que a gente faz e consegue realizar. E ela também tem a história para contar também de mim, né? Que na época estava lá fazendo curso, mas meu sonho era outro, né, Renata? Conta para a galera aí. Verdade. E graças a Deus nós conseguimos realizar, né, os nossos sonhos. Isso. E também no período em que nós ainda não estávamos habilitadas para realizar o sonho, nós brincávamos com esse sonho. Com esse Né? Então, sonho. aproveitávamos as oportunidades que tínhamos em sala de aula para brincar com os nossos sonhos. Isso aí, a Renata lá apresentando, né, os trabalhos, né, quando a gente faz aquele estágio, né, apresentando lá, já tendo esse contato com os alunos, né, para realizar esse sonho de professora. E a Brasil aqui, toda a oportunidade que a gente tinha de apresentar um trabalho, eu apresentava em forma de rádio, né? Foi muito interessante, gente. Uma vez a gente teve que fazer uma entrevista, né? Eu acho que tinha que sair entrevistando diretor de escola, alguma coisa assim. E a gente fez no formato de rádio. Naquela época, a gente tinha que gravar numa fita cassete, nesse aparelhinho que está aqui. E vou te falar, Renata, é o mesmo aparelho. Não sei se você vai recordar. Pena que Que naquela época a legal! gente não tinha, a gente não tinha como fazer as fotos lá, as selfies, né? Era muito difícil para fazer uma foto. Mas eu gravava as brincadeiras ali, né? Como se estivesse entrevistando, no rádio, porque esse era o meu sonho. E graças a Deus, Deus aí nos presenteou com a realização dos nossos sonhos. A Renata seguiu carreira de professora, já está aí há quase 30 anos já, né? E
euzinho aqui consegui realizar meu sonho de radialista e vamos que vamos. Vamos que vamos. E agora unidas aí, né? Isso aí, mais uma Possibilidade de missão. poder ser entrevistada por minha amiga de Oh, adolescência. meu Deus. Ó, eu fico arrepiada, é emocionante isso. É muito bacana, gente. E eu vou ter, então, o privilégio de estar aqui, né, no programa falando com ela, que é uma baita profissional aí na área da educação, que vai dar muitas dicas para você, mamãe, que talvez esteja aí enfrentando, né, alguma dificuldade na organização aí do aprendizado, né, de incentivar o seu filho. Você, aluno também que estiver nos assistindo, pega a dica aí, porque a Renata tem muitas dicas para partilhar com vocês. É isso, Renata. Hoje nós vamos falar da organização, aprendizado e incentivo. Não vai faltar dicas por aqui, hein? E a gente vai começar então pelo acolhimento. A gente sabe que as aulas já começaram aí também, né? Antes do carnaval. Então, a Rede Municipal de Cantagalo, eu acho que pela primeira vez nós iremos iniciar na segunda, né, no dia 23, porque devido a algumas organizações feitas pela Secretaria de Educação, nós precisamos passar por uma jornada pedagógica para que algumas coisas fossem acertadas, e aí a secretária achou por bem iniciar as aulas só após essa semana de carnaval. Que legal, bacana. Então a gente também aqui não está atrasado, hein, meu DJ? Porque a gente pensou, nossa, as aulas já começaram, mas na verdade, acho que mesmo começando uma semana antes em alguns lugares, né? Na verdade mesmo, acho que o ano começa agora, né? A partir de É amanhã, verdade. Sim. né? Então a gente vai falar do acolhimento, né? Para você que talvez já tenha mudado de turma, ou de repente vai continuar na mesma turma, mas sempre é uma novidade, né? E a Renata vai falar para a gente, né? Dessa primeira parte aqui, né, do episódio, a gente vai falar sobre o acolhimento, né? Porque no início do ano, Renata, a gente sabe, né? No início do ano letivo é muito importante, né, para o desempenho do aluno, né? Agora, por que esse primeiro, né, esse início do ano letivo é tão importante para o bom desempenho do aluno ao longo do ano? Então, nós somos um ser sociável, né? Então, nós precisamos aprender a viver em sociedade. E desde a educação infantil, nós, professores, sempre nos preocupamos com essa questão de fazer com que haja essa rede sociável entre os alunos, né? Então, essa demanda de conhecer escola, conhecer os novos professores, os novos coleguinhas da sala. No meu caso, eu quase não passo por essa demanda do conhecer a escola, né? Já que eu trabalho com as turmas mais avançadas do Fundamental 1, os alunos já são alunos da escola. Raramente a gente recebe alunos novos ou alunos que mudaram, né, de cidade e aí precisam mudar de escola. Geralmente eu pego turmas que já estão em sequência, né, na escola. Mas é muito importante essa parte social, né? Porque eu penso que quando nós estamos num lugar que nós nos sentimos bem, tudo para a gente vai bem, né? Então, assim, o início de anos letivos, né? Eu sempre procuro ter dinâmicas que eu possa fazer com os alunos para que haja esse entrosamento, para que haja essa comunicação entre o professor e o aluno, a família, né? Porque é muito importante que nós estejamos interligados, nós estejamos numa só sintonia. É necessário para o bem do aluno, né, que a família e a escola estejam unidos num só propósito. Que bacana, né? Esse acolhimento, né, faz toda a diferença também, né? Agora, você já observou, assim, alguns erros, né, dos alunos no início da aula, no início do ano letivo, né, que pode acabar atrapalhando ao longo do ano? Quais, assim, os erros que você já observou quando estão começando? Então, nós estamos no mundo de muita tecnologia, né? Então, nós estamos enfrentando demandas muito expressivas em relação a esse desejo das crianças retornarem à escola para estudar,
praticamente a gente se depara com as crianças, eu já estou trabalhando lá naquela faixa etária de 9, 10 anos, alguns 11, pode acontecer até de ter uma distorção, seriedade aí, com 12 anos, né? E eles já não estão mais tendo essa noção do que é realmente a escola, qual é a função real da escola, qual é o objetivo deles dentro da escola. Então, a distração está tendo assim uma demanda para a gente, como profissional da educação, para que os alunos tenham essa noção de que é necessário estudar, que estudar faz falta, que aprender é importante, né? E muitos acham que ser não colocando nada contra a profissão, mas ser youtuber, trabalhar com redes sociais é que eles precisam para o momento. E a gente sabe que não, né? Todas as áreas precisam de profissionais, né? Para a gente ter ele precisa estudar, para termos pessoas na política precisam entender de leis. Então, isso tudo demanda estudo. Então, eu vejo que hoje a grande dificuldade nossa é esse interesse por não estar na escola, mas fazer da escola ali um aliado para que tenha um crescimento. Uhum. Já ter esse compromisso já no início, com certeza vai fazer a diferença, né, ao Opa. longo do ano. Como a gente disse aqui, nessa parte de acolhimento, esse início é muito importante, né? Agora, quais as mudanças sociais, né, você percebe, principalmente quando muda de turma, né? Não sei se é o seu caso, quando eles mudam de turma, né? O ambiente ali muda os amigos, muda os professores, né? Você tem notado assim muita mudança neles na forma de adaptação, né? Vamos dizer assim, devido a essa fase aí de redes sociais, como você mesmo falou, o comportamento das pessoas estão bem diferentes, né? E como é que está sendo assim essa mudança? Quando eles mudam de professor, mudam de turma, como é que está sendo a adaptação? Então, essa mudança, né, como eu disse no início, ela é maior na minha escola na educação infantil, né, porque nós recebemos alunos a partir de 4 anos, e então eles vêm de casa, alunos que não estudaram ainda, ou alunos que são transferidos da creche, da escola, né, municipal, da primeira parte aí, vamos dizer assim, da educação infantil. Então, assim, para eles é tudo novo, é uma escola maior. A nossa escola é uma escola com 2 andares, é uma escola grande, com muitas salas de aula, refeitório enorme. Então, eles sentem, né, essa diferença. Pessoas que eles não conviveram. Só que no meu caso, como eu disse, eu já pego turmas maiores, são alunos que já estão há anos na escola, né? Então, é só o professor, no caso, que eles percebem. Mas como eu sou a tia Renata de todo mundo na escola, desde a educação infantil até o 9º ano, Legal. tenho muita dificuldade em adaptação com esses alunos, né? Porque eu falo, o meu contato, e além do que eu trabalho o dia inteiro na escola, né? 7 Então, eu tenho contato com o primeiro turno, com o segundo turno, e algumas vezes até com o terceiro turno, que é a EJA, que também funciona na nossa escola. Contato com todo mundo conhece. Às vezes eu vou à rua, estou no mercado, aí eu escuto, tia Renata, aí, oi, meu amorzinho, e alguns eu paro e penso assim, ai, meu Deus do céu, quem é? Porque são muitas crianças, eles marcam a gente, mas no meio, já chegou a ter mais de 400 alunos. Hoje eu não sei dizer exatamente a quantidade de alunos matriculados, mas nós terminamos ano passado, se eu não me engano, com 390 e alguma coisa. Então, são muitas crianças para que visualizar todos e saber nome de todos. Mas aí eu lembro do rostinho, aí às vezes eu pergunto, você é da turma de qual tia? E assim a gente vai tendo contato. Então, todos eles me conhecem, eles sabem quem é a tia Renata.
Então, quando chegam na minha sala, eu não tenho essa dificuldade de me adaptar a eles. A lógica que tem a adaptação pedagógica, né? E eu preciso conhecer os alunos, conhecer o nível que eles estão, detectar ali a dificuldade que cada aluno tem, as limitações, porque hoje também nós trabalhamos com um número bem alto, né, de alunos com necessidades especiais. Então, todo esse estudo, esse diagnóstico precisa ser feito, né, nesse início, para que a gente possa traçar metas para que nós venhamos a alcançar. Então, assim, depois da pandemia também, a escola adotou o sentido de não fazer mudanças em turmas. Então, assim, os alunos continuam na mesma turma. Então, a turma Legal. com um professor ou que não tenha se adaptado a algum outro coleguinha, aí faz mudança, mas geralmente a turma segue junto. Então, essa questão de adaptação aí para a gente é bem fácil, bem legal, por Que conta legal. disso. Muito bacana. A gente está falando então, gente, sobre a organização, aprendizado e incentivo nesse primeiro episódio aqui da terceira temporada, né, do Estação Podcast. E eu estou tendo o privilégio de receber a minha amiga Renata Modesto, que está dando as dicas aí tanto para os professores quanto para você, aluno. Olha, o intervalo é rápido e a gente volta rapidinho, tá bom? Olha, lembrando que o nosso programa, né, temos aí os nossos parceiros, né, a Arte Design está com a gente e também a Crochê de Canhota. Se liga aí, ó, é rapidinho. Ambientes planejados para te surpreender desde o primeiro olhar. Design que transforma. Sofisticação que se sente. Design de interiores aliado a móveis planejados, valorizando espaço, conforto e estética. Com excelência do projeto à entrega. Art Design em parceria com a Dominus Planejados. Design estratégico com execução e precisão nos detalhes. O acessório queridinho do momento. Crochê que virou tendência e está bombando. Design atual, acabamento artesanal e muito conforto. Chama a gente no Instagram. Entrega para todo o Brasil. Se você ama moda, vai querer um. Headpieces e bandanas em crochê que estão bombando nas redes sociais. Crochê de Canhota. Peças únicas como você. Legal, estamos de volta. Você está conferindo aí mais um episódio do Estação Podcast, falando aí sobre volta às aulas, um bate-papo super maneiro, super gostoso, com a nossa querida professora Renata Modesto, que eu estou tendo a honra de receber hoje aqui em nosso programa. Na primeira parte aí, né, falamos sobre o acolhimento e agora a gente vai falar sobre a organização, né, que também é muito importante, né, Renata, nesse ano, quando começa tudo de novo, aquela organização que às vezes só no início, depois a galera começa, né, a ter aquele relaxamento com o material e não é assim, né? Renata, fala para mim que atitude simples, né, o aluno pode ter já na primeira semana para começar bem o ano letivo, uma forma aí de se organizar, né? Atitude simples que pode fazer aí toda a diferença. Então, a nossa rede, ela oferece material escolar para os alunos. Então, eles recebem um kit, né, com todo o material necessário, básico, né, para que o aluno possa dar continuidade ao estudo. E é uma coisa que eu falo sempre com eles, gente, coloca nome, por favor. Então, assim, é a primeira coisa que precisa ser feita. O material precisa ser identificado, né? Porque depois junta, esse ano, por exemplo, eu vou estar com uma turma de 23 alunos. Junta 23 cadernos, são 5 matérias. Vamos multiplicando isso daí. Meu Deus. Né? E aí a gente acaba se perdendo, às vezes se perde pela escola, esquece embaixo de carteira, e aí é aquele transtorno porque sumiu, a mãe acha que ficou na escola, e a gente acha que ficou em casa, aí até acionar, né, coordenador pedagógico, pessoal de apoio, para saber se alguém achou, e às vezes demanda tempo, né, porque nem sempre a gente consegue respostas imediatas para isso. Então, a primeira coisa que precisa para se organizar é nomear tudo. Lápis, borracha, apontador, coloca uma marquinha com esmalte, não sei, alguma coisa, para que possa identificar esse material, para que seja mais fácil na hora da organização dos alunos.
Segunda coisa que eu falo sempre com os meus alunos: primeira semana de aula é disponibilizado para eles o horário, né, os dias que tem cada aula. Então, do tipo assim, segunda-feira a gente tem aula só de português, terça-feira a gente tem aula só de matemática. Na quarta nós temos aula de português e história. Na quinta, nós temos matemática e ciências. E na sexta, produção textual e geografia. Então, é disponibilizado esse horário, é colado na agenda esse horário. Então, passem o olho todos os dias, arrumem o material no dia anterior. A aula vai começar amanhã. Já senta hoje e vamos colocar o materialzinho na mochila, tudo organizadinho, ver se está com ponta os lápis, né? Se não perdeu a borracha. Fez atividade de casa, guarda o material de volta. Tem muito disso. Tirei da mochila porque eu vou fazer atividade de casa e o material fica por lá. Então, precisa estar de olho. E nessa idade, eu já costumo falar com os responsáveis, né, para delegar aos alunos isso. Porque quando eles são menorzinhos, lá, né, a educação infantil não tem essa questão de horário, né? Mas a partir do primeiro ano já tem. Então, o primeiro ano, eles ainda são muito dependentes. Segundo ano, eles começam a se soltar um pouquinho, mas ainda tem necessidade. Terceiro ano, eles já estão um pouco mais maduros. Quarto ano, delega para o seu filho. O seu filho tem que ter a responsabilidade de saber que aula que tem no dia seguinte. Isso aí. Tem que começar a impor essas responsabilidades dos nossos filhos. E às vezes as pessoas falam assim: mas ainda é pequeno. Uma coisa é você fazer por ele, outra coisa é você fiscalizar o que ele fez. Fuladinho, já arrumou material? Já, mãe. Vai lá e passa o olho. Mas é responsabilidade dele, né? Saber qual é a aula, qual é o material. Aí vai lá, tem dia que acontece isso muito na minha sala. A aula de história. Tia, mas eu só trouxe caderno de português. Levou o caderno errado. Não, é porque história geralmente é no dia que tem português e história, né? É na quarta-feira. Mas só levou o caderno de português e o caderno de história. Aí, se não for folha, né? Porque quando é folhinha, ainda tá show, faz atividade na folhinha e depois leva para colar. Mas quando é cópia, aí eu falo, coloca no caderno de português e quando chegar em casa, passa para o caderno de história. Não passa, e quando chega na hora da prova, cadê matéria para estudar? Não tem matéria, mas está perdido lá no outro caderno. Então, assim, procurar, né, organizar a mochila no dia anterior, porque organiza com calma. Não adianta, vai entrar 7 horas na escola, 10 para as 7 da manhã, ainda está correndo onde que está o caderno, onde que ficou o lápis, quem pegou isso, quem pegou aquilo. É engraçado, eu lembrei agora, ano passado nós tivemos irmãos, né, no mesmo ano escolar. Não estavam na mesma turma, mas o mesmo ano escolar. Aí, de vez em quando, chegava lá: tia, o caderno de fulano. Ô, tia, posso ir na sala de fulano levar o caderno dela? Porque trocavam o caderno. Meu Deus. E eu sempre falava com ele: gente, arruma com antecedência o material. Porque a melhor coisa que vocês podem fazer de manhã é se preocupar em levantar, fazer a sua higiene, vestir a sua roupinha, tomar seu café da manhã, se quiser, porque a escola também oferece o café da manhã, e sair. Tem que ficar procurando o material. E outra coisa também legal que eu lembrei agora é ter um lugar específico para guardar material, né? Separa um cantinho do guarda-roupa, uma gaveta da cômoda. Ali é o lugar de colocar o seu material. E aí não se perde. Isso aí. São atitudes simples, né? Que pode valer muito durante o ano, né? Como você disse, às vezes uma matéria, né, se perde ali. Se não for na folhinha, for no caderno, até encontrar o caderno para estudar para a prova, né? Então são coisas simples, gente, né? Que dá para já no início, né? Já ter esse hábito aí de se organizar. E uma dica boa, como a Renata disse, nunca deixe para fazer no dia. Nada disso, né? O seu dia é para você acordar, né? Fazer higiene, tomar um cafezinho e ir para a escola. Tudo que tiver que resolver, já resolver na véspera.
Uma dica excelente aí, Renata, para os pais e para você também aí, aluno, se estiver nos assistindo, pega essa dica da tia Renata. São dicas simples, né? Mas que vai fazer toda a diferença aí no final do ano. Tenho certeza que você vai lembrar da tia Renata, vai falar bem que ela falou. Agora, a próxima pergunta é como criar uma rotina de estudos, né? Como se sentir aí, criar uma rotina de estudo sem se sentir sobrecarregado. Como é que a gente pode fazer isso aí? Como criar essa rotina? Então, é outra coisa que eu sempre falo com os meus alunos também. Gente, estudar para a prova não é na véspera da prova. Estudar para a prova a gente estuda todo dia. Ah, tia, não tem nada para fazer. Tem. Pega seu caderninho com a matéria que foi dada, refaça a atividade, né? Eu sempre falo com ele, gente, a melhor coisa que a gente tem para estudar é estudar escrevendo, porque você memoriza com muito mais facilidade quando você escreve. Quando você lê, tem até um estudo que fala sobre porcentagem. E quando você lê, quantos por cento, não me lembro agora, mas quantos por cento de retenção do entendimento você tem? Se você lê e escreve, você já aumenta essa porcentagem. Se você lê, escreve e fala, isso aumenta a sua porcentagem. Se você lê, escreve, fala e ensina alguém, aumenta muito mais essa porcentagem. Então, aquela brincadeira nossa, e eu vou falar nossa, porque eu creio que você também já participou disso, as aulinhas das nossas bonecas, não é boa. Não é. A gente achava que estava só brincando, mas nós estávamos aprendendo. Porque nós estávamos ensinando para alguém, mesmo para alguém que não estava nos respondendo, mas nós estávamos ensinando aquilo que nós havíamos aprendido. Então, quando a gente ensina, a gente tem uma absorção muito maior daquilo que foi ensinado. Então, todo dia é dia de atividade de casa. Ah, mas a tia não passou a atividade de casa. A tia não precisa passar uma atividade de casa específica. Todo dia cria um horário, meia hora, 20 minutos, mas pega o seu caderninho e estuda. E faça as atividades. Pegue um livro, leia. Gente, isso é uma coisa que está difícil nos dias de hoje, chega a dói a alma. Nossos alunos não leem mais, né? Não tem mais esse hábito de leitura. Eu estou até com um projeto agora, estou até me estendendo aí na pergunta, mas acredito que vai agregar um projeto de leitura para esse ano com os meus alunos, estou montando um caderno, onde esse caderno vai circular entre os alunos, e todos os dias alguém vai levar uma leiturinha com uma pequena interpretação para casa, e no outro dia o deleite vai ser a leitura desse aluno sobre o texto a qual o aluno levou para casa para fazer a leitura e interpretação. Então, assim, a gente incentivar a leitura das crianças, porque eles não querem mais ler, né? É muito mais fácil estar aqui, ó, no desenho, né? Mas nem tudo é através da internet. A gente precisa adquirir conhecimento, e esse conhecimento ele vem através da leitura. A produção textual, quanto mais você lê, mais a sua criatividade aumenta. Quando precisa fazer uma produção textual, a sua mente está aberta, você consegue viajar dentro daquilo que está sendo proposto ali e criar com muita facilidade. Muito bom. Estudem todos os dias, mesmo que a tia não faça a atividade para casa. Estudem! Viu? Pega essa dica aí, gente. E como a tia Renata já até respondeu, né? É melhor estudar um pouco todos os dias do que deixar para a véspera, né, da prova, né? Já, essa seria a próxima pergunta, mas já até respondeu, já deu a dica aí, ó. Estudem porque todos o que os dias, acontece? A demanda aumenta, né? As avaliações, elas são feitas bimestral. Então, assim, né, primeiro bimestre é fevereiro, março e abril.
Uhum. Então, lá em abril, quando você pega a matéria, vai ser cobrada coisa que você estudou lá em fevereiro. Então, se você já absorveu aquilo, se você já adquiriu aquilo ao longo do período, é muito mais fácil você passar o olho na véspera da prova, na semana da prova, do que você pegar esse conteúdo todo para Exatamente. estudar num dia. Então, é importante que seja fragmentado esse estudo, né, para que o aluno possa ter esse tempo maior e a absorção também maior. Isso aí, nada de estudar na véspera. Essa foi mais uma dica da tia. Agora, a importância de organizar, né, os materiais, já falamos, né? O lugar onde também se faz o estudo, né? É também um lugar muito importante, né? Um cantinho, como a tia já falou, reservar aquele cantinho na sua casa, né? Um cantinho assim, silêncio, se possível, né? E focar ali nas suas atividades. Isso faz toda a diferença também. E como ela disse já no início do ano, já pega a matéria, né? Deu a matéria hoje, chega em casa, estuda um pouquinho, né? Amanhã também, para que no dia, na véspera, só der aquela olhadinha ali e já está tudo bem. São formas simples aí de se organizar já no início do ano. E mesmo porque, Elisângela, o que, que acontece? Às vezes, quando o professor, né, vai lá e ensina a matéria, na Uhum. hora parece muito fácil. Mas Pois é. depois, quando você vai fazer sozinho, pode aparecer as dúvidas. Então, Uhum. quando você chega em casa e você refaz aquela atividade que você fez na escola, essa Uhum. dúvida pode ser sanada no dia seguinte. Ela pode ser sanada naquela semana ainda. Eu não sou um tipo de professor que, se o aluno me fizer uma pergunta de matemática na, história, na aula de português, que eu não Uhum. respondo. Tá? Eu procuro responder. Possa ser que eu não responda naquele momento ali, que eu posso estar explicando uma outra coisa, mas depois eu vou chamar e falar assim: o que, que você me perguntou sobre isso daqui? Então eu vou explicar. Então é muito mais fácil você descobrir que você não Uhum. aprendeu no Pois é. dia seguinte, na semana, do que 2 meses depois, Exatamente. né? Ainda mais a E matemática, né? Que uma assim, coisa puxa a outra, né? são regras, né? Ele precisa estar ali alinhado, é daquele jeito. Eu falo que eu amo matemática por causa disso. É Ah, ou não é? é, né? Ela ama matemática, eu não amo matemática. O português, o Abafa o português caso. pode ser que seja, se estiver acompanhado, ele pode ser que seja. Não, matemática é. Aí lá na frente a gente descobre que não é tanto, né? Porque quando a Uhum. gente vai para a faculdade, a gente descobre que a matemática não é tão fácil assim. Né? Porém, a gente é mais exato, né? Uhum. Então, eu sou muito aberta para isso e incentivo muito os meus alunos, incentivo o meu filho. Né? Hoje eu estou aí com meu pequeno grande homem. Pequeno grande, né? Ó, coraçãozinho para você, te amo! Está com 15 anos, mas sempre falei, 15. está com 15 anos. Gente, ele é enorme. 1,85 m, Meu é Deus. goleiro, Ó. e aí a gente, né, para essa parte eu sempre falo com ele. Quando era pequeno, era mais fácil de acompanhar, né? Hoje em Uhum. dia já se torna mais difícil, as matérias vão aumentando, o tempo vai encurtando, e eu falo com ele: Exato. filho, pega a atividade, estudo. Mamãe, não tem prova, porque a resposta é sempre a mesma em toda a casa, Uhum. tá, gente? É. Não muda endereço, não é porque é filho de professor que a situação muda, não. É a mesma coisa, não tem atividade para cá. Aproveita o tempo, estuda. Porque se você estudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, quando chegar na véspera da prova, não precisa de sacrifício. Exatamente. Falamos então aí dessa organização, né? Falamos do acolhimento, da organização já no início do ano, que com certeza vai fazer toda a diferença. Agora a gente vai para o intervalo. Eu vou beber uma aguinha aqui, Renata. Quer uma água aí, Renata? Olha, olha, olha a minha canequinha. Olha, Oh, foca, que foca, linda! ó, Eita, que ó. bonitinha, que fofa! É da, ó, pode até deixar o endereço aí, se a galera quiser fazer encomenda aí, depois você conta pra gente. Eu não sei.
Essa Que daqui, na personalizou. verdade, tenho que falar, não está dentro do esquema, mas eu tenho que falar. Essa caneca é um presente de um aluno que eu acompanhei ano passado Que lindo. como mediadora. Que Ele é bacana. autista, ó, o nomezinho dele é embaixo, ó, João Lucas. João Lucas. Ele é autista e eu também faço esse trabalho de mediação, né? Que E legal. aí foi o meu presente do Dia dos Professores. Que coisa linda. E fica, faz toda a diferença, né? Esse carinho aí. Isso aí é uma recompensa, né? Que não tem preço, né, Renata? É Não muito tem. lindo. Eu falo, a É muito gente lindo. necessita de dinheiro, sim, né? Porque hoje em Uhum. dia não dá para você viver sem dinheiro. É, Mas a maior recompensa são esses carinhos que são esses carinhos. eternizados. Tem uma coleção ali, entendeu? Aham. Não vai dar para mostrar todas. Tem uma coleção e cada um tem um significado. Hoje eu Um tomei significado. o meu café da manhã com uma caneca de um aluno que hoje ele já é pai. Ele Nossa, que é legal. aluno lá atrás, com 8 anos, mais ou menos, em João Pedro, e hoje ele já é pai, e eu ainda tenho a caneca que ele me deu. Que bacana, muito legal, né? Esses carinhos aí, eu também tenho essas manias aí, tá tudo guardado, tudo que eu Tudo recebo, até cartinha. Eu tenho carta ainda de quando a gente mandava carta, né, na rádio. Tudo então, guardadinho, isso é muito legal. as cartas eu tive que dispensar algumas, porque É, eu ao também, longo dos até falar 30 a verdade, anos eu estava quase precisando de uma casa só para as cartas. para colocar as cartas. Eu imagino. E também são coisas que realmente não tem como de continuar guardando, né? Coisas que, infelizmente, mas assim, algumas a gente dá um jeitinho. É Agora, verdade. Renata, eu vou para o intervalo rápido, tá bom? E a gente Vamos lá. já volta falando dos desafios aí do início das aulas, os desafios e o desenvolvimento. Aguenta que a gente volta já já. Lembrando que os nossos parceiros, a Arte Design está com a gente também, a Crochê de Canhota, para a galera que gosta aí de decorar a casa. Renata gosta de crochê, Renata? Aquela Eu decoração faço, bonita. Oi? eu faço crochê, Faz crochê, é uma eu terapia, não faço. é? Fala a verdade. Faço crochê, faço tricô, bordo Oh, vagonite. que coisa linda. E isso faz toda a diferença, relaxa, né? É uma terapia e tanto. Verdade, verdade. Então, vamos lá então. Depois você segue lá, em Crochê de Canhota no Instagram e também a Arte Design. São os nossos patrocinadores aí. A gente volta já já. Ambientes planejados para te surpreender desde o primeiro olhar. Design que transforma. Sofisticação que se sente. Design de interiores aliado a móveis planejados, valorizando espaço, conforto e estética. Com excelência do projeto à entrega. Art Design em parceria com a Dominus Planejados. Design estratégico com execução e precisão nos detalhes. O acessório queridinho do momento. Crochê que virou tendência e está bombando. Design atual, acabamento artesanal e muito conforto. Chama a gente no Instagram. Entrega para todo o Brasil. Se você ama moda, vai querer um. Headpieces e bandanas em crochê que estão bombando nas redes sociais. Crochê de Canhota. Peças únicas como você. Legal, estamos de volta. E agora é um momento muito legal também da gente falar dos desafios, né? Vamos falar com a Renata, tia Renata, vai falar para a gente aí dos desafios e também desenvolvimento, que fazem parte também aí no início das aulas, né? No início do ano letivo. Renata, fala para mim como transformar, né, os erros e as notas baixas em aprendizado sem perder a motivação. A gente sabe, né, que tem alunos que às vezes, eu estou com a nota baixa, parece que vai desmotivando mais ainda, né? Mas como lidar com isso? Como transformar isso em talvez um impulso, né, para uma motivação, podemos dizer assim? Então, eu sou um tipo de pessoa que penso que, Uhum, e tenho certeza, ninguém é perfeito. Nós uhum, temos as nossas limitações, nós temos inteligência o suficiente para aprender muito, porém, algumas vezes a gente não utiliza, né, da forma correta. E o que eu sempre falo com os meus pequenos é o seguinte: você é aquilo que você quer. Então, uhum, se você tem um nível de dificuldade e você não é o aluno que tira a nota máxima,
mas você passa e faz aquilo com excelência, você tirou o máximo. Uhum. Por exemplo, as nossas avaliações, elas valem 50. Então, para o aluno ser aprovado, ele precisa fazer 50%, que seria 25, né? Uhum. E às vezes a gente tem alunos que eles passam com 27, com 28, e aí há aquela comparação na sala, mas eu tirei 49, e o fulano tirou 20 e pouco. Ele tirou a nota máxima. Não é, não, tia, porque é o que ele se dedicou, é o que ele alcançou, foi o esforço dele. E aí, quando acontece, às vezes, né, de tirar abaixo, fulano não passou, às vezes tem alguns que são um pouco mais sensíveis, choram, né, porque não alcançaram a nota, aí o que eu faço com eles? Eu sempre refaço a avaliação com eles. Aí eu falo com eles, aproveita, refaz, a Renata vai explicar de novo, e quando você for fazer a próxima avaliação, estuda principalmente aquilo que você teve dificuldade. Porque o que você acertou é sinal que você já dominou. Exatamente. Então, vai revisar, sim, né, para não cair no esquecimento, mas foca aonde está o erro. Eu tenho dificuldade em expressão numérica. Então, vamos focar em expressão numérica. Você precisa aprender a multiplicação, a divisão, as 4 operações, né? Na verdade, e fazer. Lembrar do passo a passo. Eu gosto muito, eu ainda sou, nesse ponto ainda, sou professora tradicional. Eu gosto de, quando eu lanço matéria, eu gosto de dar o que a gente chamava antigamente de pontinho, né? É a introdução, explicando o que como o passo a passo, de como desenvolver. Volta lá e vamos fazer. Lê e faz. Lê e faz. Então, errar é humano, né? A gente só não pode persistir nesse erro. Errei e vou deixar para lá. Não. Use o seu erro para que você possa avançar e aprender. Isso aí sirva de motivação. E quando chegar lá na frente, vai valer a pena o esforço. Né? A gente pensa assim, o ano está só começando. A gente volta um pouquinho lá atrás, numa das perguntas que eu respondi. O ano está só começando, vou começar de qualquer maneira. Não, foca. Isso. Porque primeiro e segundo trimestre, eles são maiores. Então, quando você foca no primeiro e segundo e você garante a sua nota no primeiro e segundo trimestre, terceiro e quarto, é fácil. Mamão com açúcar, como diz um professor antigo. Sim, porque o que acontece, né? Nós precisamos fechar uma média final com 200 pontos. Se você consegue fazer essa pontuação com facilidade no primeiro e segundo trimestre, o terceiro ele é curtinho, ele é agosto e setembro. Então, quase que a gente começa e já está quase dando uma avaliação. Então, assim, a demanda é muito grande por pouco espaço de tempo. Mas se eu já tenho bagagem, automaticamente o que vem pela frente não vai me dificultar. Então, garanto primeiro e segundo trimestre. Errou, não desista. Não desista. O erro é feito para a gente poder recomeçar. Então, vamos bater em cima daquilo que a gente tem dificuldade e avançar. Exatamente. Tem que, né, levantar, né? E como eu disse, errou, que sirva de motivação, né? Não fica para baixo, não. A tia Renata já deu as dicas, só você seguir e vamos que vamos. Agora, Renata, um hábito também é hábitos fora da escola, que também pode influenciar diretamente no rendimento escolar, né? Quais hábitos fora da escola podem influenciar diretamente no rendimento escolar? Talvez o fato de estar estudando também em casa, né? Então, o estudo em casa é muito importante, né? Como eu falei, a consolidação daquilo que você aprendeu na escola. Muito importante. Porém, a gente não aprende só a ler e a escrever. A gente não aprende só as 4 operações. A gente aprende a viver. E por que eu falo isso? Eu preciso aprender
a ouvir, eu preciso aprender a me posicionar, eu preciso aprender a observar, porque quando a gente para ouvir, a gente retém informações. Quando a gente observa, a gente sabe se o ambiente é favorável ou desfavorável. Então, a gente, na vida, a escola é uma extensão da casa. Então, se Com em certeza. casa você tem esse hábito de parar e ouvir, de questionar, mas questionar de uma forma positiva, né? É, as situações que você está vivendo ali, dialogar com aquela situação, automaticamente você também vai ter essa conduta dentro da escola. E na vida a gente não resolve as coisas na pancada, a gente não resolve as coisas com foco, a gente não resolve as coisas com disse-me-disse, com intriga, a gente resolve conversando. É Uhum. interessante porque eu tive um aluno também autista que ele sempre chorou para resolver as coisas. E eu ensinei a ele, não precisa chorar, porque chorar não vai resolver. Você precisa conversar. A Renata precisa entender o que você precisa, o que você quer, o que você está sentindo, para que eu possa te ajudar a resolver. Aí, no início, era interessante que ele falava assim, chorando. Eu não posso chorar, eu tenho que conversar. E chorando. Isso mesmo. Respira e vamos conversar. Aí, a partir de um tempo, ele começou a saber que ele precisava criar um diálogo comigo. E as Uhum. coisas construíram muito. Ele passou para uma outra mediadora e ela sempre falava comigo assim, Renato, o que eu faço com o fulano? Eu falei assim, conversa. Lembra a ele que as coisas se resolvem conversando. Aí Uhum. teve um episódio lá que ele não queria fazer uma atividade porque a linha era muito grande para escrever. E ele não Ai, queria meu escrever. Deus. E ela veio para mim e falou, Renata, fulano não quer responder a questão porque a linha é muito grande, ele não quer escrever muito. Aí veio, apesar dele ser novinho, ele é muito grande. Aí veio, Uhum. sentou no colo, aí conversei com ele, falei, expliquei para ele por que a linha tinha aquele tamanho todo, por que cada aluno tem um tamanho de letra e alguém precisa de mais espaço, outro menos espaço. Aí ele olhou para mim e falou comigo assim, conversando a gente entende, né? Falei, exatamente. Vamos conversar. Não Viu? precisa chorar, não precisa brigar e a gente resolve conversando. Então, assim, o diálogo é uma coisa muito importante. Então, com isso é construído em casa, né? Fora Uhum. a gente constrói esses conhecimentos, conhecimento de vida, né? O estímulo, né? Hoje em dia a gente tem pais que trabalham com uma carga horária muito grande, não tem tempo para ficar ali, mas o pouco que tiver, faça diferença na vida do seu filho. Seja presente. Ah, tia, mas eu Sim. só tenho meia hora, eu só tenho 40 minutos. Faça valer esses. Ensine coisas boas, coisas da vida, coisas que vão fazer o seu filho crescer como pessoa. E quando a gente cresce como pessoa, automaticamente a gente cresce em qualquer lugar que você estiver, Exatamente. até na escola. Então, essa importância aí também, né, de ter esses hábitos em casa, né? Você aí, mãe, que está nos assistindo, né? Pega essa dica aí da tia Renata, né? Ah, de repente, trabalha o dia inteiro. Muitas das vezes, até chega em casa, o filho está dormindo, né? Isso acontece muitas das vezes. Mas, assim, que for alguns minutos, né? Aproveita, faça valer a pena esses minutinhos aí, né? São hábitos aí simples também, fora da escola, que com certeza vai fazer também toda a diferença. Agora, Renata, Né? vamos incentivar essa galera, hein? Vamos Vamos lá. motivar esse povo aí, mas a Renata já está fazendo isso desde o início, né? Motivando aí o pessoal, tanto você, aluno, quanto você aí, pai, mãe que está nos assistindo. Como lidar com a desmotivação que pode aparecer ao longo do ano, né? De repente, nem assim só no início, de repente, com o tempo, pode ser também algumas notas, né, baixas e tal.
Como lidar com isso? Quando você percebe ali que o aluno está meio para baixo, né, está desmotivando, como lidar com isso? Eu sempre gosto de conversar e mostrar para os meus alunos que a gente pode. E quando nós queremos, ninguém impede. Eu fui uma adolescente que sempre tive isso na minha mente. Aprender não ocupa espaço. E cada um tem um dom. Alguns anos atrás eu passei por uma turma onde eu tinha um aluno que ele tinha muita dificuldade na escrita. Ele lia, mas ele não escrevia. O que ele escrevia não era considerado ali uma formação de uma palavra, de uma frase, enfim. Mas ele conseguia ler. Limitado, mas conseguia ler. Porém, eu descobri um artista enorme naquela criança. Ele desenhava qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, o que eu comecei a fazer? Para cada acerto que ele tinha, para cada conquista que ele tinha, ele ganhava folhas coloridas. Esses pacotes, camequinho, que é rosa, verde e amarelo, azul. Eu comprei um pacote de cada e deixava no meu armário. Ele tinha direito a essa folha a partir do momento que ele alcançasse qualquer passo, e mínimo, tá, gente? Aí eu não estou falando aí de grandes conquistas, não. Mínimas, conquistas mínimas. Você tem direito à folha. Qual a cor que você vai querer hoje? E com isso, hoje, ele está já no segundo segmento. Ele aprendeu a ler com fluência, ele escreve, ele calcula, ele acompanha uma turma normalmente. Não é um aluno que gabarita avaliações, mas ele, com o potencial dele, ele alcança as notas para que ele seja aprovado. Que bacana. Então, incentivo. Uma motivação, né? Incentivo. A gente precisa reconhecer que nem todo mundo nasceu para ser médico, nem todo mundo nasceu para ser bombeiro, nem todo mundo nasceu para ser policial. Nós precisamos construir uma comunidade onde cada um precisa ter o seu papel. Eu me orgulho e falo isso muito com os meus alunos. Eu tenho um aluno que é juiz. Eu tenho um aluno que é advogado. Mas eu tenho aluno também que trabalha na coleta de caminhão de lixo. E o meu orgulho é igual para todos. Igual. Porque eu percebo que foi criado ali um cidadão. E eu tive a minha contribuição mínima. Isso aí. A gente fica feliz demais com isso, né? Com esses resultados. Nossa, meu Deus. Agora, Renata, o que muda quando um aluno, né, ele já começa, né, a se responsabilizar, a ter mais responsabilidade pelos próprios estudos, já desde o início, né? Tem uns que, né, já tem aquela dificuldade, mas quando ele começa a se responsabilizar mais, né, ter mais aquele compromisso aí, o que muda? Tudo. Muda tudo, porque... Muda tudo. Gente, eu sou meio maluquinha, tá? Eu fui classificada, inclusive, por uma aluna. Nós tivemos um nono ano na escola, onde a professora desafiou eles escreverem sobre todos os professores que eles passaram ao longo do ano, ao longo da vida, né? E eu fui chamada a professora maluquinha. A tia Renata é a professora mais maluquinha que eu já tive na minha vida. Então, assim, eu sou meio louquinho na hora de falar. E eu sempre falo para os meus alunos uma coisa. Eu não tenho como abrir a cabeça de vocês e enfiar conhecimento. Você precisa querer. Eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar, para te incentivar, para tirar suas dúvidas. Mas a primeira coisa que você precisa é querer. E quando a gente quer, a gente alcança. Então, é o que os alunos precisam. É desejar, é o querer. Porque quando você quer, você consegue. É chato?
Talvez. Mas eu preciso querer porque eu tenho um objetivo lá na frente. Eu acho que Exatamente. também falta isso muito nas nossas crianças hoje. O olhar lá na frente. Isso. Porque às vezes eles ficam muito no mundinho deles, Uhum. sem perspectiva de vida. Eu acho que Exato. precisa criar isso neles. É aquela coisa do desejo. Eu tenho um objetivo e eu sei que eu preciso cumprir etapas para que eu alcance esses objetivos. Isso aí. Viu, gente? Agora, a última perguntinha, eu acho que já até resume todos aqui. Como transformar o início do ano em um momento de motivação, né? E responsabilidade. Já até Então, falamos, né? é, o início, como diz, é o início. A gente precisa começar. Uhum. Não dá para. Eu sempre falo isso também com meus alunos. Eu e as minhas histórias e os meus exemplos. Não dá para alcançar o último degrau da escada com uma perna só, com um passo só. Né? É degrau por degrau. Então eu preciso começar. Ah, tia, eu não tenho hábito de estudar em casa. Você precisa começar a ter. Uhum. Hoje começa com 10 minutos, amanhã você passa para 20, depois você passa para meia hora, e você vai ver que daqui a pouco você está estudando 1 hora sem perceber. Precisa começar, ter os seus objetivos, como eu falei, na vida, e começar. A partir do momento que você começar a colocar em prática os seus novos hábitos, né? E aí entra muito a família também, porque as crianças não estão prontas, eles não têm ainda responsabilidade formada para que eles criem isso deles mesmos. E eu Uhum. sempre falo na escola, gente, eu tenho 4 horas e meia para tentar fazer alguma coisa pelos filhos de vocês. Vocês têm 19h30 para poder Pois é. estragar isso. Então, eu preciso do apoio de vocês, família. Se Isso responsabilizem aí. pelos filhos. É o tesouro. Eu não posso deixar de lembrar da palavra de Deus que diz que filho é herança do Senhor. Então, Exatamente. valorize essa herança que Deus tem te dado. Ensine, crie hábitos. Ah, mas eu não fiz e estou vivendo. O mundo que eu vivi não é o mundo que o meu filho está vivendo. As oportunidades que eu tive não são as oportunidades que o meu filho está tendo. A Exatamente. demanda que eu vivi não são as demandas que o meu filho vive. Talvez você tenha estudado, como minha mãe sempre fala, segundo ano primário, terceiro ano primário, e você sobrevive muito bem. Só que se o seu filho hoje ficar num segundo ano, num terceiro ano, ele não vai sobreviver como você sobrevive. Então, É. faça parte desse crescimento do seu filho. Valorize a escola, gente. A escola não é, pelo amor de Deus, a escola não é depósito de criança. Né? Não é. Então, valorize isso. Se você tem alguma coisa contra o professor do seu filho, vá à escola e converse com o professor. Não Conversa. fale mal do professor na frente do Né? seu filho. Pelo amor Exato. de Deus. Porque a gente escuta depois na sala de aula, pelos corredores da escola, o que você falou. Isso Ele aí. vai reproduzir. Então, se tem alguma coisa contra, não concorda, você não é obrigado a concordar com tudo. Mas se você não concorda com algo, vá à escola e fale diretamente Conversa. com o profissional. Porque aí, Uhum. juntos, vocês vão achar um veredito final, um ajuste, uma solução para a situação. O seu filho é seu, é sua responsabilidade, é sua bênção, é sua herança, é tudo seu. Mas ele também está numa comunidade escolar. E essa comunidade ela não tem regras específicas. Não é regra só para o seu filho. É regra da comunidade. E ele precisa. A gente volta lá no início, quando nós iniciamos a entrevista. Ele precisa viver em sociedade.
precisa se encaixar nesse contexto. Então, assim, incentiva seu filho, vai valer a pena. Acredito que há 10 anos você vai olhar e vai falar assim, aquela menina, Elisângela convidou para fazer aquela entrevista, que falou coisa que talvez você não tenha gostado. Valeu a pena. Valeu a pena mudar o teatro. Que legal. Seja família e valorize a escola. Muito importante. Olha, Renato, que pena que a gente está chegando ao fim, né? Um bate-papo tão gostoso, tão bacana. Um dia a gente vai fazer ao vivo, hein? Vou deixar o convite aqui. Eu sei que é correria, né? A gente tem uma luta o dia inteiro, né? É uma correria, mas a gente vai conseguir um dia marcar aí para você vir até o Jardim, para a gente fazer um podcast bem legal. Ou, de repente, agora a gente está com uma novidade, quem sabe a gente não aparece aí também na escola, né? E faz um bate-papo legal. Serão muito bem-vindos. Mandar um abraço pro pessoal aí do BLN, pessoal que já conheço há bastante tempo, essa escola linda. Eu quase estudei no BLN, sabe, Renato? Há muito tempo atrás, quase. Mas aí a gente acabou mudando e não deu. Mas assim, uma escola muito especial também, que a gente guarda com muito carinho, né? Tenho minha prima mesmo que ia participar, né? E não pôde participar aqui. Foi aluna do BLN há muitos anos atrás. Isso é muito legal. Fazendo história então, também. Vocês devem ter tido essa oportunidade na época ainda da escola antiga, né? Porque já tem alguns anos que nós estamos num prédio novo. Hoje já não está nem tão novo mais. Né? Mas, assim, eu não conheci a escola quando era a escolinha que eles falam, né? Era pequenininha, era de telha e tal. E hoje a gente tem um prédio muito bom. Passamos por uma extensão esse ano agora, no final do ano. Foi construída mais 4 salas na escola. Então, assim, está havendo progresso. Que bacana. Agora, Renata, sua mensagem final aí. Qual mensagem você deixa, né, para os alunos e familiares? Eu acho que foi até o que você já falou agora, sobre a importância de não deixar para depois, né, o que pode ser construído desde o início do ano letivo. Então, gente, a vida passa, o tempo está voando, as coisas estão ficando para trás muito rápido, nossos filhos estão crescendo muito rápido, a vida está nos empurrando de uma forma que às vezes a gente nem entende como que pode estar acontecendo tão rápido. Então, o meu conselho, se eu posso te dar um conselho, viva o hoje, na importância que você tiver, mas viva o hoje. O que você tem de valor? Valorize. O que você tem de especial? Faça ser especial e se sentir especial. E o seu filho precisa olhar para você e ver que você é referência. Ah, tia, mas eu estudei pouco, eu quero que o meu filho estude mais. Mas ele viu que mesmo com pouco você fez valer a pena. Então, ensine ele a valorizar a vida, a valorizar as amizades, valorizar os professores, valorizar a escola, valorizar a comunidade escolar, né? Porque a escola não é feita só de professor. Nós temos ali, né, o pessoal de apoio, coordenação, direção, todo mundo, e ensina isso. E o meu coração deseja que nós tenhamos um ano de 2026 espetacular, em todos os sentidos. Que tenhamos turmas excelentes, que tenhamos alunos excelentes, que tenhamos pais excelentes, que tenhamos coordenação excelente, que secretarias de educação, e aí eu não falo somente do município de Cantagalo, lógico que eu tenho que falar do meu município, né? Mas só do município de Cantagalo, de toda a rede escolar do nosso país, que nós fazer uma educação de qualidade. O professor entra dentro da tua sala, olha para os seus alunos, pensando assim: estou fazendo por eles o que eu gostaria que fizessem pelos meus filhos. Dê aula
para os seus alunos, como você gostaria que o seu filho recebesse aula. É uma demanda diferente, é uma comunidade diferente, mas faça com entusiasmo. Tenha alegria naquilo que você faz. Porque quando você faz com alegria, você vai contagiar todo mundo e tudo vai, fluir. Vai fluir. Que legal. Obrigada. Olha, que mensagem linda, Renata. Que tenho certeza que caiu direitinho no coração das mães, professores, pessoal que está aí nos assistindo. Depois a gente vai ter os nossos cortes de vídeo também, vai ficar muito legal. Renata, olha, eu agradeço de coração, em nome de toda a galera que está aqui assistindo, toda a produção aqui, né? Estão aqui, olha, amando esse bate-papo. Pena que a gente não pode continuar, né? Mas vai ter a oportunidade de a gente fazer aí mais um, e quem sabe, ou aqui ou aí na escola. Eu quero que você leve meu carinho, meu abraço para todos da escola, tá bom? Pessoal da Secretaria de Educação de Cantagalo também. Hoje quem é secretária em Cantagalo? Fabiana Molim. Fabiana? Isso. Manda um abraço, leve meu carinho para todos aí, tá bom? Minha terrinha, né, gente? Vou fazer igual a Renata, coraçãozinho. Um beijo para todo o povo de Cantagalo. E olha, Renata, obrigada de coração mesmo por ter aceito aí participar mais uma vez no nosso podcast, que está de portas abertas. Precisou qualquer coisa, já pode falar com a gente, tá bom? Aquele conteúdo também, tá? Pode ficar bem à vontade. Precisou, só chamar, a gente vai estar aqui também à disposição para te atender aí no que for possível, tá bom? E olha, leva meu carinho para todos da escola, para toda a minha terrinha, e a gente marca um novo encontro, tá certo? Agradeço mais uma vez aí o convite, a lembrança, né? Em meio a tantos profissionais, né? Ser lembrada. E eu agradeço aí mais uma vez essa oportunidade. Deixo um beijo especial para o meu filhote, Pedro Vitor Modesto, mamãe te ama. Deixo outro beijo especial para todos os alunos profissionais de todas as áreas da Escola Municipal Maria Beliene de Olival. Vocês moram aqui no meu coração. É a Secretaria de Educação. Nós estamos vivendo um ano assim inédito, e agradeço a todos a oportunidade e também a Deus, né, por realizar aí esse grande sonho da minha vida, que é ser professora. Opa, glória! Renata, beijo, minha querida. Fica com Deus, tá? Deus abençoe. A gente se fala. Vamos nos falando por aqui. Tá bom. Beijão. Tchau. E também, né? Você que curtiu o nosso programa, um abraço muito especial para você, e agradecemos também os nossos parceiros, né? A gente agradece aí a Arte Design e também a Crochê de Canhoto, que são os nossos parceiros. E você também que deseja ser aí um dos nossos patrocinadores, só chamar a gente no privado lá nas redes sociais, tá? Estamos também nas redes sociais, @Estação Podcast. Vá lá, segue a gente lá também, deixa uma mensagem no privado que a gente retorna para você, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Queremos aí mais uma grande convidada para estar partilhando, dando as dicas aí do Volte às Aulas. Beijo, gente. Fique com Deus. Valeu! Ambientes planejados para te surpreender desde o primeiro olhar. Design que transforma. Sofisticação que se sente. Design de interiores aliado a móveis planejados, valorizando espaço, conforto e estética. Com excelência do projeto à entrega. Art Design em parceria com a Dominus Planejados. Design estratégico com execução e precisão nos detalhes. O acessório queridinho do momento. Crochê que virou tendência e está bombando. Design atual, acabamento artesanal e muito conforto. Chama a gente no Instagram. Entrega para todo o Brasil. Se você ama moda, vai querer um. Headpieces e bandanas em crochê que estão bombando nas redes sociais. Crochê de canhota. Peças únicas como você.